Oi galera, estamos começando mais um podcast e vamos falar da lição 7, Os Descendentes. E o verso é: O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, e os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. E agora eu vou apresentar os meus colegas. Dudu Abreu. E aí, galera? Diego Reis. E aí galera? Guilherme Lage. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Renatinho Gundim. E aí, pessoal? E temos um convidado especial, Gabriel Fernandes. Prazer. E eu sou a Amanda Figueiredo. Então vamos lá, né, gente? Nós estamos começando mais uma lição e a primeira coisa que eu quero falar com vocês é: qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra terrorismo? Rapaz, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu uso terrorismo é a gente tacando bomba, sabe, na casa dos outros, assim, tipo uns caras pegando umas bombas mesmo pra explodir a casa de um, tacando bomba, fuzilando gente na rua. Eu penso nesse tipo de coisa. Quando eu escuto ou leio essa palavra, eu me lembro de tristeza, dor, sofrimento. Me vem à mente cidades acabando e pessoas morrendo sem culpa. O terrorismo dos aviões. 11 de setembro. A minha, sempre que eu escuto terrorismo, eu lembro de Osama Bin Laden. Lembro da escola, do massacre. Sim, então, quem falou 11 de setembro aí, né, os aviões e tal. Teve também um ataque das Torres Gêmeas, né? É esse aí. Então, 21 anos atrás, vocês aqui, nenhum de vocês era nascido, né? Aconteceu um ataque, né, terrorista que parou o mundo. O cara simplesmente pegou umas bombas, botou no corpo e explodiu um avião, né? O avião bateu nas torres lá dos Estados Unidos e explodiu. Eu não lembro onde é que eu estava, mas eu lembro que quando deu um plantão, eu parei e saí correndo para ver o que era, e a gente ficou assim estarrecido quando a gente viu as torres pegando fogo e o avião passando. Toda hora repetia o avião passando e quebrando as torres e destruindo tudo, todo mundo correndo. Então assim, depois que teve esse 11 de setembro, a palavra terrorismo entrou definitivamente para a história da humanidade. Cada vez é possível ver com mais frequência notícias relacionadas a novas modalidades de terrorismo. Gabriel falou aqui, lembrou aqui de uma coisa, né, daquele ataque da escola de Suzano. A gente já teve outros também, né? Quem lembra de mais? Nos Estados Unidos, um cara entrou na escola também e matou, acho que foi 7 crianças. 7 crianças, já teve aqui no Brasil também a das crianças. Então a gente fica lembrando dessas coisas, né? E por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia revela que antes da volta de Jesus haverá caos e confusão no mundo. Satanás ele incitará todos os ataques terroristas que puder para destruir o maior número de pessoas. Então a lição dessa semana vai apresentar um tema super atual para a gente. O cenário que Ellen White viu há mais de um século já está realidade numa escala global. Por isso, nunca foi tão necessário da gente falar sobre espiritualidade, sobre respeito, sobre obediência quanto agora. E os sinais indicam que a volta de Jesus está muito próxima. Aí eu quero perguntar a vocês aí, você se considera pronto para esse evento que é a volta de Jesus? Você tem mantido comunhão com Ele todos os dias, todas as noites? Você aguarda ansiosamente por esse momento? Quero que vocês falem um pouquinho aí. Sobre a questão de estar pronto, eu não sei dizer ao certo. O que eu sei dizer é que eu tenho um pouco de medo desse evento, né, a grande tribulação, porque fala que haverá dor na terra como nunca houve antes, então dá pra ver aí que vai ser algo realmente terrível. E eu não vou mentir, né, que eu tenho medo disso, então por isso eu não sei se eu tô preparado, mas a gente vai seguindo vida, né? E tenho mantido sim a comunhão diariamente com Cristo, e é isso. Peço para que Deus me ajude cada vez mais a ficar nos pés dele,
manter comunhão e quero muito que Jesus venha logo para que toda tristeza, dor, sofrimento passe e possamos ser eternamente felizes. Vocês se sentem prontos e Ah. preparados? Rapaz, mais ou menos, que tipo assim, eu tô pronto, né? Mas tento melhorar todo dia. Assim, pronto, ninguém tá, né? Mas a gente já sabe o que tá o que vem por aí, né? E a gente tem que ir se preparando. Dudu, Pronto, assim eu não tô não, porque todo dia eu pego. Aí eu só vou estar pronto mesmo quando eu parar de pecar. Então nunca vai estar pronto. e se a gente não sabe que dia que é a volta de Jesus e se Jesus voltasse hoje, o que ia acontecer com vocês se vocês não estão prontos? Nós vamos ficar. Vocês iam ficar, né? Não, Mas eu talvez, tenho porque certeza tipo assim, que- todo dia de manhã eu faço perdão, né, pelos meus pecados. Todo dia de manhã você pede perdão. Depois toda noite. Pronto. Então a gente vai falar um pouco sobre o que vai acontecer antes da volta de Jesus. A Bíblia descreve como vai estar o mundo quando o tempo do fim estiver se aproximando, que é esse que a gente está agora. De cabeça, vocês têm ideia do que está acontecendo, que a gente pode falar que já é sinal da volta de Jesus? O padre indo nos Estados Unidos, né? A reunião já tá marcada, pelo que eu fiquei sabendo. Isso aí já é O Papa, né? do O fim, né? Papa. O Papa. O que mais? Quais são os sinais da volta de Jesus? Tremores, guerras. Guerra, Doenças, né? Ele contra o pai, Covid tá aí. ele os meteoros, os meteoros. que já aconteceu, né? Tem algumas coisas que já aconteceram e tem algumas coisas que estão acontecendo. Lá em 2 Pedro 3, de 8 a 18, e 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele descreve isso, né? Então Pedro, ele afirmou que ao testemunharmos o mundo imerso na libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia e farra e na idolatria repugnante, nós podemos estar certos de que o fim de todas as coisas está próximo. Então a gente vê que Jesus vai voltar, né? E esse mundo está envolto em trevas e maldade. Como a gente começou falando aqui de terrorismo, de ataque às escolas e tudo, e a gente não pode se desesperar por causa disso. O último episódio que a gente viu, que eu também acho que é um sinal da volta de Jesus, né, que já está predito aí, foram essas eleições da gente aqui, né? Que todo mundo, os cristãos brigando um com o outro, falando de política o tempo todo, ficando de mal com todo mundo, e a gente sabe que no fim do mundo o amor de muitos vai se esfriar, né? Então a gente já viu isso aqui na política. Então, Pedro, lá em 2 Pedro 3, 11, 12, ele faz uma pergunta. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua volta. E aí eu pergunto para vocês, o que é que a gente deve fazer, que a gente está aqui aguardando a segunda vinda de Jesus? Nos preparar cada vez mais e estar em comunhão com Deus, para que Ele nos ajude a não sair dos caminhos dele. O que a gente deve fazer aguardando a segunda volta de Cristo é pregar a palavra, nos tornar pessoas cada vez mais íntegras e santas, né? E para quem não sabe, a palavra santo no grego, no hebraico, significa viver separado, né? Então, que nós possamos ser mais santos e pregar cada vez mais a palavra de Deus, né? O que a gente deve fazer enquanto está aguardando? Quem me fala? Se Pegar o preparar. evangelho, se preparar. Se preparar. Todo mundo tem que se preparar, mas como? Me dê exemplos aí. Lendo a Bíblia, orando. Estudando. Fala, Biel. Pode falar. Melhorando cada dia, né? Cada dia. Estudando mais a Bíblia, adquirindo mais conhecimento, porque no fim dos tempos a gente não vai ter essa facilidade de poder ter a liberdade de expressão. Então a gente não vai poder ter a Bíblia em nossas mãos, entendeu? Então a Bíblia vai ter que estar na cabeça, porque, né? Exatamente. E ele fala aqui no final do verso, falando, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, né? E ele fala para a gente viver de maneira santa e piedosa. O que é viver de maneira santa e piedosa? Então, lá em 1 Pedro 4, de 1 a 11, Pedro explicou o que significa isso, viver de maneira santa e piedosa. Então, Pedro nos aconselhou a fazer 3 coisas enquanto a gente aguarda a volta de Jesus. Em primeiro lugar, ele aconselhou a fazer o quê, Dudu? A oração. Tem até um verso falando.
Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dedique-se à oração. Está lá em 1 Pedro 4,7. Então, como cristãos, talvez nós não sejamos capazes de corrigir toda a corrupção que tem no nosso mundo, mas nós podemos orar. A oração é a prática de viver em Cristo. Em segundo lugar, ele nos aconselhou a fazer uma coisa que é muito importante, que às vezes falta hoje. O que foi, Amanda? Amar uns aos outros. Pedro escreveu em seguida: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4,8. Então, ao aguardarmos a volta de Jesus, nós somos chamados não apenas a ser uma comunidade de oração, mas uma comunidade de amor. E por último, Pedro falou o que pra gente, Diego? Pra gente servir, usar nossos talentos para servir as pessoas. Dons e talentos para servir as pessoas. Servir para mim, você pode doar roupas, alimentos. Se colocar no lugar do outro, não é isso? E tem um verso. Em 1 Pedro 4, do 9 até o 10. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, a gente vê que nós, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, nós devemos servir uns aos outros, como o Biel falou aqui, você colocar à disposição, você doar alimentos para quem mais precisa, né? Isso a gente administra fielmente a graça de Deus. Tem uma história aqui que aconteceu em 28 de fevereiro de 2007, um dia depois de o mercado de ações Dow Jones cair 400 pontos. Um repórter da CNN entrevistou um especialista em finanças. O repórter perguntou aquilo que todo mundo queria saber. Com base na violenta instabilidade do mercado financeiro, o que devemos fazer com nossos investimentos a essa altura? Devemos comprar, vender, esperar? A resposta do especialista soou familiar aos adventistas, ou seja, aqueles que aguardam a volta de Jesus. Seu conselho foi simples. Ele disse: espere e vigie. Não entre em pânico, não compre e não venda, apenas espere e vigie. E foi justamente o que Jesus nos aconselhou ao predizer o caos em que o mundo estaria sujeito nos últimos dias. Ele falou: não temam. Então, em Mateus 24, ele revelou uma série de sinais que nos alertariam da proximidade da sua volta. Terremoto, guerra, aumento do conhecimento, assim por diante. Em seguida, ele falou assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor, que está lá em Mateus 24, 42. E mais para frente um pouquinho, Mateus 25, 13, ele afirma: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Observe que Jesus não fala apenas para a gente esperar, como uma atividade passiva. Ele ordenou para a gente esperar e vigiar. Vigiar não é o mesmo que agir como um mero espectador. Pedro, ele também fez uma observação importante, e semelhante a essa de Jesus. O dia do Senhor, porém, virá como o ladrão. Aí eu quero parar aqui para a gente conversar sobre isso. Pedro estava juntamente com os outros discípulos na ocasião em que Jesus afirmou: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se você soubesse que viria um ladrão na sua casa, o que você faria? Rapaz, no meu caso, eu trancaria a casa. Trancaria a casa? Eu tiraria as coisas de valor dentro da casa. Eu trancaria e fazia uma polícia. Trancar a casa e eu chamo a polícia. E todo mundo ia ficar dentro da casa? Eu não. Só a Amanda que falou que ia sair. Eu ia tirar as coisas de valor e eu iria ficar dentro de casa, porque se ele entrasse, ele não ia sair. Tô confiando em tudo. Pronto. Então, assim, se a gente soubesse o dia que Jesus voltaria, a gente já arrumaria tudo, Então, por isso que ele falou: eu vou vir como
um ladrão. Ou seja, ninguém sabe o dia e a hora que o ladrão vai arrombar a casa. Então, às vezes ele é pego de surpresa, o dono da casa é pego de surpresa, né? E o que Jesus quis dizer com isso pra gente aqui? A gente vai ser pego de surpresa? Alguns, né? Alguns, porque a gente que conhece a Bíblia, a gente sabe o final já. Então, se a gente não estiver se preparando, é porque a gente não quer, né? Vamos agora para o nosso verso-chave. O verso-chave da gente fala que Satanás vai perseguir no tempo do fim. São descendentes da mulher. O que são eles? Quem são esses descendentes da mulher e o que significa essa palavra mulher na Bíblia? Mulher na Bíblia significa igreja, os descendentes somos nós. Exatamente, Amanda. Então aqui, e quem são esses descendentes? Quem é o pessoal, nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Tem um verso que fala quem somos nós. Um verso que fala sobre a gente. Quem são os remanescentes, os descendentes? Os que guardam O sábado. os mandamentos e tem o quê? A fé em Jesus. A fé em Jesus. E Ellen White fala assim, ó, aqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus são detestáveis à sinagoga de Satanás, e os poderes do mal manifestarão seu ódio para com eles na máxima extensão possível. João previu o conflito entre a igreja remanescente e o poder do mal. O que está falando aqui? Satanás não gosta de quem segue a Jesus. Satanás, ele vai tentar a gente de todas as formas possíveis. Para quê? Porque Arrastar ele junto pra gente. Para arrastar a gente junto, porque ele sabe que ele já perdeu, né? vai pro buraco e quer levar a gente também. Exatamente. Só ele. E vai chegar um tempo que vai ter apenas 2 grupos aqui na Terra. Hoje a gente tem um bocado de grupo, né? Vai chegar um tempo, que já está chegando, né? Aliás, que vai ter 2 grupos. Os que são obedientes a Deus, que escolheram viver sob a bandeira de Jesus, e os desobedientes, que estarão sob a bandeira da rebelião. No centro dessa grande batalha estará a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Onde está a lei de Deus? Nos mandamentos. Nos 10 mandamentos, isso aí. E Ellen White fala assim, ó, o grande conflito que está sendo travado agora não é mera luta de homem contra homem. De um lado está o príncipe da vida, que é Jesus, agindo como substituto e penhor do ser humano. Do outro, o príncipe das trevas, tendo sob seu comando os anjos caíram. Os anjos, até essa parte dos anjos que ele trouxe junto, né? Então, vocês acreditam na Bíblia? Vocês são obedientes aos mandamentos de Deus? Acreditam no espírito de profecia, sim ou não? Sim. Eu acredito. Sim. Então vocês são os descendentes, né? Que estão mencionados nesse texto. E aí vocês não devem aceitar que essa palavra seja manchada ao ser aplicada a outro grupo por aí, né? Rebeldia não combina com o caráter dos filhos de Deus. E nossos versos de impacto, que a gente sempre fala aqui. O primeiro verso eu queria que Amanda lesse aí. Ezequiel 33, 31 e 32. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Pronto. 1 Coríntios 11, 1, Biel. Lê aí. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Diego, lê Tito 2,15 aí pra mim. E isso que você deve ensinar, exortando-se e repreendendo-os com toda autoridade, e ninguém despreze. Exatamente. Agora vamos conversar sobre esses versos aí. Qual desses versos aí chamou mais a atenção de vocês? Eu gostei, o que mais me chamou a atenção foi o de Coríntios 11, versículo 1, né, que Paulo fala: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, porque nós vemos através da vida de Paulo que ele teve uma vida muito íntegra, muito santa, que ele viveu muito em conformidade com a palavra de Cristo, principalmente na questão de pregar, né, o evangelho. Ele foi um cara que foi bem completo, né, digamos assim. E
Então ele é uma boa pessoa a quem a gente possa pegar bons exemplos, né? E é isso. Gostei de ler Tito 2,15, porque mostra que Tito devia falar tudo sobre o que convinha à sã doutrina e mostra a nós que devemos seguir o exemplo dele. Bom, eu gostei de 1 Coríntios 11:1, porque, tipo assim, fala de que Paulo fala para as pessoas imitar Jesus assim como ele faz, né? Imitar ele assim como ele faz. Tipo assim, ele antes era perseguidor de cristão. Aí ele foi, Jesus deu uma rasteira nele, né? E fez ele de Saulo se tornar Paulo. E assim, ele virou tipo um cover de Jesus. Exatamente. Que é a logo da nossa base, né? Cópias de Jesus. Tipo, o que eu gostei desse verso é que toda pessoa tem como ser o imitador de Jesus, porque Paulo perseguia os cristãos, aí foi lá, o cara tomou a rasteira de Deus e virou... Deus abriu os olhos dele, né? E você vê que nada é impossível. A pessoa pode ser a pior pessoa possível. Se ela conhece o evangelho, ela pode ser transformada. E olha que para ele poder abrir o olho, ele cegou, hein? Ele ficou cego, né? E agora falando sobre Ezequiel 33, que foi o que eu mais gostei, tá dizendo que a gente não tem que viver de aparências. Não temos que dizer que somos fiéis a Jesus, mas o nosso coração não está preenchido dele, entendeu? Está longe, né? A gente está longe às vezes e a gente fica dizendo para as pessoas que a gente está muito perto de Jesus, muito conectado, mas a gente não está conectado nele. E quanto a gente faz isso, né? Quanto a gente vê pessoas fazendo isso. E você, Bill? Sobre o que eu entendi de Tito 2,15, né? Eu entendi assim, que tá falando sobre a pessoa que estuda a Bíblia e que essa pessoa que estuda a Bíblia tem todo o direito de falar daquela pessoa que tá errada, que não tá à luz da Bíblia, né? Com autoridade. Exatamente. Então você vê que nossos versos de impacto aqui estão dando também uma rasteira na gente, igual Jesus deu em Paulo lá, né? Deus deu em Paulo. Então assim, existe uma grande diferença entre dizer que acredita e realmente acreditar. Vocês já pararam para pensar que a gente tem liberdade, de certa forma, vivemos confortáveis com nossa religião e nossas crenças? Mas como será quando a gente não tiver mais a igreja, quando a gente não tiver mais a Bíblia, quando a gente não puder mais falar de Jesus? Como que vocês acham que vai ficar? A gente vai ter que depender só do nosso conhecimento, né? Do que a gente aprendeu durante esses anos, do que a gente estudou de lição e na Bíblia. E a gente vai ter que viver disso aí, porque a gente não vai ter mais a nossa liberdade de expressão. No caso, eu acho assim, que, tipo assim, acho que imagino que a porta da graça já estaria fechada, né? Ou não? Não, esse vai ser o tempo da perseguição que já está chegando. Mas aí, no caso, não vai estar fechada as portas da graça. Não vai estar fechada a porta da graça, mas vai estar fechado os nossos templos. Os estudiosos falam que não vai ser do mesmo jeito em todas as partes do mundo. Ou seja, aqui pode demorar para fechar os templos, mas lá na China a galera já não usa a Bíblia. Lá é proibido usar a Bíblia. Tem lugar que a galera faz bunker, que são aquelas casas debaixo da terra para poder fazer culto. De quando fica radioativo? Exatamente, tipo aquilo ali. Fala, Bia. Não, lembrei agora. Vai ter que se esconder também, né? Porque o povo vai julgar e a gente vai ser discriminado por saber a verdade. Exatamente. E vai ser até um pouco complicado, tipo assim, se a gente for pregar, né, pra uma pessoa que não sabe, vai ser até um pouco complicado dela aprender, assim, dela acreditar, né? Porque, tipo não assim, só dela aprender, como da gente de falar. Porque a gente não vai ter nenhum suporte, não vai ter nem como pegar. E o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Como que vocês vão ensinar para essa pessoa? Tipo assim, hoje a gente viu Israel falando sábado para alguém recitar o Salmo 23. Quando o assunto começa assim, eu já me lembro de uma pregação do pastor Jadson, que ele falou que batizou uma pessoa dentro de um banheiro, numa banheira. E aquilo ali, pra mim, define praticamente... E escondeu Bíblias no hotel, porque não podia ter Bíblia, né? É mesmo dizer que escondeu debaixo
Da coberta lá. Das cobertas, dos travesseiros e tal. Aí a gente lembra quando a gente está estudando para uma prova difícil, né? Se nós estivermos estudando a matéria, a gente consegue lembrar. É a mesma coisa com a Bíblia. Só virão a nossa mente se a gente já tiver estudado aquilo ali. Por isso que é tão importante a gente ensinar e a gente falar, a gente ensinar e mais ainda a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. Então assim, a Bíblia é a nossa arma mais poderosa que Deus nos confiou para essa batalha entre o bem e o mal. Tem um verso que fala assim, ó, 1 Pedro 4, de 7 a 10. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns pelos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Isso está lá em 1 Pedro 4, de 7 a 10. E agora eu queria que vocês falassem algumas coisas que vocês podem fazer durante a semana para poder viver na prática os mandamentos. Pedir em oração, né, a Deus, para que Ele nos dê forças para ficarmos cada vez mais fortes na fé. Ler a Bíblia também. E eu acho que a oração e a leitura da Bíblia são um dos pontos mais fortes, né, para a gente viver conforme os mandamentos também. E colocar em prática, né, aquilo que estamos aprendendo sobre a Bíblia. E nos esforçar, né, pedir força também a Deus para que Ele nos ajude a seguir conforme os mandamentos, né? E eu acho que é isso. Ler a Bíblia constantemente, ajudar pessoas em algum projeto social, ajudar na igreja em algum departamento, falar quando tiver a oportunidade de Jesus para seus amigos e também convidá-los à igreja. Começando por honrar pai e mãe, né? Respeitar os pais e também a gente poderia colaborar mais em casa. Quem mais? O que vocês podem fazer? Lembrem da cabeça o que fala os mandamentos. O que vocês podem fazer durante a semana para viver na prática isso? A Amanda falou, honrar pai e mãe, um dos mandamentos. O que mais? Tentar não mentir. Não mentir, isso é importante, né? Porque tipo assim, mais? não matar não é difícil, né, velho? Para algumas pessoas não é difícil, né? Para outras pode ser muito difícil. Espero que para todos seja muito fácil. Muito fácil, né? Para quem tá aqui. Quem mais? Fala, Biel e Dudu. O que vocês podem fazer na semana para vocês viverem os mandamentos? Ou seja, para que vocês não pequem. Não roubar, né? Não furar fila, esses negócios assim. Dudu, quem mais? Mas o que me faz pecar muito é furar fila na hora do intervalo. E são coisas simples, né? Furar fila. Você tá ali só porque é seu colega, você quer passar na frente. Isso aí é o mínimo. E a gente, às vezes, a gente fica falando do pecado dos outros e a gente não vê que a gente faz a mínima coisa, furar fila, brigar na hora do recreio, né? Pegar talvez coisas que não são falta suas. de honestidade. Exemplo, Exatamente. ver uma borracha no chão e olha, que não é não sua. vou devolver porque eu tô precisando. Dinheiro, Caneta, celular, tem caneta. Olha Olha o tanto de coisa, né? Então só da gente ponderar isso aí, a gente já tá vivendo nos mandamentos ali. E agora, eu queria que vocês falassem para mim o que vocês acharam dessa lição, o que mais chamou sua atenção, ou algum conselho que você daria aos nossos adolescentes que estão vivendo nesse tempo que está próximo à volta de Jesus. Gostei muito da lição. Ela me chamou a atenção aos eventos que estão ocorrendo e ocorrerão antes da volta de Jesus, e mostrou como está próximo a volta dele, que devemos estar cada vez mais preparados. E eu falaria a um amigo para ele tentar falar com Jesus, abrir seu coração a Cristo e pedir para ajudá-lo a ficar mais perto dele. É a lição bem interessante, né? Que é muito bom abordar esse tema, né, do Apocalipse, ainda mais porque, de acordo com os sinais que estão sendo mostrados, tudo indica que nós seremos
o povo que vai ver a volta de Cristo, né? Então a gente vai passar por tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Se realmente for nessa geração, né, que Cristo irá voltar, mas enfim, um conselho que eu dou também é para que essas pessoas que às vezes também ficam meio encucadas, né, acham que às vezes tem tempo suficiente para curtir a vida e só depois aceitar Cristo na vida, mas que elas possam ler, né? Um conselho que eu dou é que leia a Bíblia, estude as profecias, principalmente de Apocalipse e Daniel, depois que já tiver um certo conhecimento maior sobre os evangelhos, a criação e tudo mais, para que fiquem atentos aos sinais que estão sendo mostrados, que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Eu acho assim que essa lição foi meio que uma preparação, né, para o fim dos tempos. Para mim, eu acabei... Alerta, né? Um alerta. Pra... Eu acabei descobrindo e adquirindo algumas informações que eu não sabia. E você não sabia? Eu aprendi que conhecer a Bíblia vai dar uma vantagem uma vantagem tremenda no fim dos tempos para nós. Porque a gente não vai ter a Bíblia no final e a gente vai conseguir ensinar a Bíblia, o que tem na Bíblia, sem a Bíblia, né? Se a gente estiver preparado. Você, Diego, fala, Dudu. E eu complemente. Vou fazer um apelo para vocês de novo. Quase toda vez eu falo só assim, mas estudem a Bíblia, porque isso vai dar uma vantagem para nós no final dos tempos, para vocês não serem enganados. Bom, estudem também, né, bastante, porque no final dos tempos vocês vão precisar, até para poder, tipo assim, tentar comprovar alguma coisa, né, para alguma pessoa. Eu aprendi que devemos estar preparados para o fim dos tempos e estudar mais para conhecer os sinais dos tempos. Exatamente, que são os sinais que já estão aí às portas, né? Então esse foi mais um podcast, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tem novidade. Fiquem ligados aí, porque a gente vai voltar com nossos convidados especiais. E estamos preparando surpresas para vocês.